Índia. Em abril de 2012, em uma área florestal próxima à cidade de Pen, no estado de Maharashtra, um homem que recolhia lenha encontrou um saco plástico preto. Ele estava parcialmente coberto de terra e folhas secas. Quando se aproximou, sua atenção foi atraída por um forte cheiro de queimado e de decomposição. O homem imediatamente informou a delegacia de polícia local. Uma equipe de investigação do distrito de Pen chegou ao local. Dentro do saco estavam restos humanos. O corpo estava tão carbonizado que não era possível identificar o rosto nem outros traços externos. O crânio, a bacia e alguns ossos longos foram preservados, mas não havia roupas, documentos ou quaisquer pertences pessoais. Pelo estado dos restos mortais, já havia se passado um tempo considerável desde a morte. No local, também foram encontrados vestígios de líquido inflamável, presumivelmente gasolina, o que indicava uma tentativa deliberada de queimar o corpo. A situação e o local da descoberta não deixavam dúvidas. Tratava-se de um assassinato com o objetivo de ocultar provas. A polícia enviou os restos mortais para o Laboratório de Medicina Legal de Mumbai. No entanto, não foi encontrada nenhuma correspondência com os bancos de dados de pessoas desaparecidas. A polícia de Mumbai e dos distritos vizinhos não recebeu nenhuma denúncia que correspondesse à descrição ou ao suposto período do desaparecimento, sem sinais de identificação, sem nome, sem contato de familiares. O caso foi registrado como um cadáver não identificado encontrado em uma área rural. Oficialmente, ele recebeu o status de não solucionado. Nas primeiras semanas, os materiais permaneceram sob controle, porém a ausência de provas, suspeitos e informações dos cidadãos rapidamente levou o caso a ser arquivado. O interesse por ele desapareceu. A chefia considerou que, sem a identificação da pessoa, era impossível avançar. Novas perícias não foram solicitadas. O caso foi esquecido. 3 anos se passaram. Somente em 2015, durante um interrogatório relacionado a um caso criminal completamente diferente, o detido mencionou de repente que sabia quem era a pessoa encontrada queimada na floresta perto de Pen. Ele não fez isso por arrependimento. Seu motivo era pragmático: trocar informações por uma redução da pena. Até aquele momento, ninguém sabia a quem pertenciam os restos encontrados naquele saco. Sheena Bora nasceu em 1987 na cidade de Shillong. Era uma cidade grande e densamente povoada, onde sua mãe, Indrani Bora, e seu pai, Siddharth Das, ainda eram muito jovens na época. O relacionamento entre eles era instável desde o início. O nascimento da criança não mudou a situação. Já naquela época, ambos os pais não demonstravam vontade de assumir a responsabilidade pela filha. Algum tempo após o nascimento de Sheena, a família teve um segundo filho, um menino chamado Mikael. Apesar de terem 2 filhos, o relacionamento entre Indrani e Siddharth terminou rapidamente. Eles se separaram logo após o nascimento do filho, deixando completamente os cuidados das crianças para os pais de Indrani, os avós maternos. Sheena e Mikael continuaram morando na casa de seus parentes idosos. Formalmente, nenhum dos pais abriu mão das crianças, mas na prática, apenas a avó e o avô cuidavam da educação delas. A situação financeira da família era modesta. Apesar disso, as crianças recebiam tudo o que era necessário. Siddharth Das não participava da vida das crianças. Ele desapareceu completamente do cotidiano delas. Indrani, por sua vez, mudou-se para a cidade de Calcutá. Lá, ela ingressou na universidade. Ela cortou os laços com os pais e os filhos. Não houve nenhum tipo de apoio da parte dela. Indrani não informava os parentes sobre sua vida, não enviava dinheiro, não se interessava pelo destino do filho e da filha. Tudo o que dizia respeito ao seu passado parecia ter sido apagado. Apesar da ausência dos pais, a avó e o avô faziam o possível. As crianças frequentavam a escola e lhes diziam que os pais estavam ocupados, que era necessário assim. Mas à medida que crescia, Sheena entendia cada vez melhor que a mãe havia voluntariamente deixado de participar de sua vida. O pai desapareceu completamente. Na adolescência, Sheena começou a sentir mágoa e decepção. Ela não entendia por que a mãe escolheu os estudos e a carreira, mas não encontrou espaço para a filha. Após a saída dos filhos de sua vida, Indrani finalmente se desvinculou completamente de seu antigo ambiente. Depois de se formar na universidade em Calcutá,
ela começou a mudar sua vida rapidamente. Ela se casou com Sanjeev Khanna, um empresário de Calcutá. Esse casamento foi o primeiro oficial dela. Juntos, eles fundaram uma empresa e começaram a desenvolver ativamente o negócio. Sanjeev já era financeiramente estável, e isso deu a Indrani acesso a um novo círculo social. Durante o casamento, eles tiveram uma filha. No entanto, o relacionamento não durou muito. Desentendimentos, conflitos pessoais e a luta por influência na empresa conjunta levaram ao divórcio. Em 2002, o casamento com Sanjeev foi oficialmente dissolvido, mas a parceria de negócios foi parcialmente mantida. Eles continuaram sendo coproprietários da empresa. Após o divórcio, Indrani não voltou para a família, onde ficaram Sheena e Mikael. Em vez disso, ela se mudou para Mumbai. Esta é a maior cidade da Índia e sua capital financeira. Aqui estão localizadas as sedes de bancos, emissoras de TV, bolsas de valores e corporações de mídia. Mas paralelamente ao luxo das áreas centrais, aos arranha-céus, carros de luxo e clubes privados, existe em Mumbai um outro mundo. Na mesma cidade estão algumas das favelas mais superlotadas da Ásia, desprovidas de comodidades básicas. Eletricidade e esgoto? O forte contraste entre pobreza e luxo é sentido de forma especialmente intensa. Foi nesse ambiente que outro novo capítulo na vida de Indrani Mukherjee começou a tomar forma. A mulher iniciou um novo relacionamento com Peter Mukherjee, um gerente de mídia que na época ocupava o cargo de diretor executivo de uma grande empresa de televisão. A união deles rapidamente evoluiu para casamento. Após o divórcio do marido anterior, Indrani levou a filha com ela. A menina morava com eles e mais tarde foi oficialmente adotada por Peter Mukherjee. Com Peter, Indrani consolidou-se definitivamente nos círculos empresariais e sociais de Mumbai. Esse casamento foi fundamental para ela em termos de status e acesso a conexões influentes. No novo ambiente, Indrani já não estava mais ligada à sua antiga biografia. Ninguém em seu círculo profissional ou social sabia da existência de Sheena e Mikael. Ela não os mencionava nem em conversas de negócios, nem em conversas pessoais. Na versão oficial de sua vida, essas crianças nunca existiram. Nem mesmo seus próprios pais, que moravam em Shillong, foram informados sobre seus deslocamentos, casamento ou negócios. Na parte mais elitizada de Mumbai, Indrani construiu a imagem de uma mulher influente e independente. Ela frequentava eventos exclusivos, organizava recepções, interagia com investidores e representantes da mídia. Ela era conhecida nos círculos empresariais como cofundadora de empresas de sucesso e esposa de um dos homens mais influentes do mercado de mídia. Ela era recebida em clubes caros, exibições privadas e fóruns internacionais. Por trás dessa imagem, circunstâncias pessoais eram cuidadosamente ocultadas. A principal condição para a estabilidade da nova vida era esconder completamente o passado. Em primeiro lugar, isso dizia respeito à Sheena. Nenhum dos conhecidos e parceiros de Indrani deveria saber que ela tinha uma filha adulta de um relacionamento anterior. Nem mesmo Peter, seu atual marido, estava totalmente a par dos detalhes. Ela afirmava que tinha uma irmã mais nova, a quem havia criado. Os primeiros contatos com Sheena só começaram em 2006, quando Sheena entrou em contato com a mãe por iniciativa própria. Mas sobre isso falaremos mais tarde. Em 2006, Sheena completou 19 anos. Ela terminou a escola e começou a pensar no futuro. A situação financeira da família continuava limitada. Os avós não podiam pagar por uma educação cara. O irmão mais novo, Mikael, precisava de cuidados e atenção. Ele tinha problemas de saúde. Indrani não dava notícias. No entanto, a jovem conseguiu encontrar o número de telefone da mãe e no seu aniversário, Sheena tomou coragem. Ela ligou para ela. A conversa durou muito tempo. Pela primeira vez em muitos anos, Sheena ouviu a voz da pessoa que lhe deu a vida, mas depois desapareceu. Indrani contou que mora em Mumbai, é casada, tem uma nova família e uma carreira de sucesso. Ela não explicou por que desapareceu. Não pediu desculpas, não fez nenhuma avaliação do passado. A conversa foi contida, mas o próprio fato de terem conversado se tornou um ponto de virada. Sheena sugeriu restabelecer o contato. Ela queria melhorar o relacionamento. Indrani não concordou de imediato.
Depois de algum tempo, ela informou que estava pronta para receber a filha em Mumbai, mas impôs uma condição: ninguém do seu círculo deveria saber que Sheena era sua filha. Ela teria que se apresentar como irmã mais nova. Indrani não explicou os motivos dessa proibição. À primeira vista, a proposta parecia uma chance de mudar o destino. Mumbai é uma grande metrópole com muitas oportunidades. Para Sheena, isso significava uma chance de obter educação e começar uma nova vida. No entanto, na prática, a condição imposta pela mãe exigia que ela abrisse mão de sua própria identidade. Ir para uma cidade onde não seria reconhecida como filha e teria que esconder a verdade sobre si mesma era uma decisão difícil. Mesmo assim, Sheena concordou. Ela queria mudanças. Ela buscava proximidade com a mãe e esperava sair da situação difícil em que se encontrava. Sheena deixou Shillong e se mudou para Mumbai. Lá, ela foi recebida por Indrani. Oficialmente, ela apresentou a filha como irmã mais nova. O novo círculo de Indrani aceitou essa informação sem questionar. Na família de Peter Mukherjee, o segundo marido de Indrani, ninguém sabia quem Sheena era de verdade. Nem mesmo ele sabia. Estava convencido de que era a irmã da esposa. Sheena entrou na universidade. Ela conciliava os estudos com tentativas de construir uma relação com a mãe. Elas moravam na mesma cidade, às vezes se viam, mas o vínculo entre elas permanecia distante. Indrani controlava rigorosamente o formato da comunicação. Qualquer desvio do papel de irmã mais nova era inaceitável. Falar sobre o passado era um assunto proibido. Qualquer tentativa de levantar questões sobre a infância, sobre o irmão ou sobre os avós era vista como uma violação de limites. Indrani mantinha-se distante. Ela não demonstrava carinho, nem dava apoio emocional a Sheena. Ela dedicava a maior parte de sua atenção à nova família. Sheena se sentia uma estranha. Ao mesmo tempo, Indrani não discutia com Sheena a duração de sua estadia em Mumbai ou possíveis perspectivas. O apoio da mãe era informal e instável. Qualquer tentativa de discutir as condições de vida, questões financeiras ou o futuro era recebida com frieza. Sheena entendia que dependia da decisão de uma pessoa que não considerava necessário reconhecer abertamente sua existência. Mesmo assim, Sheena não foi embora. Ela continuava esperando que, com o tempo, tudo mudasse. A oportunidade de estudar, viver em uma grande cidade e estar perto da mãe continuava sendo importante para ela. Sheena acreditava que Indrani, com o tempo, se tornaria mais aberta e que entre elas se estabeleceria ao menos alguma forma de proximidade. Ela não precisava de reconhecimento público. Para ela, era importante que a mãe, ao menos, a aceitasse de forma não oficial e lhe permitisse sentir-se parte da família. Na casa da família, onde Sheena às vezes ia, morava o filho de Peter Mukherjee, Rahul. Ele já era adulto e independente, mas ainda morava na casa dos pais. Desde os primeiros encontros, Sheena e Rahul estabeleceram uma conexão. A comunicação entre eles se desenvolveu rapidamente. Eles tinham a mesma idade, estudaram em universidades semelhantes e compartilhavam interesses parecidos. Ambos viviam à sombra de pais autoritários. Diante das restrições da comunicação formal na família, o relacionamento deles se tornou uma zona livre. Logo começaram a passar muito tempo juntos fora dos encontros oficiais, e entre eles surgiu um relacionamento romântico. No início, Indrani não percebeu a aproximação dos dois. Sheena e Rahul estavam próximos dentro do contexto familiar, e esse tipo de convivência não levantava suspeitas. Mas quando ficou evidente que estava surgindo um relacionamento pessoal entre eles, Indrani mudou de comportamento de forma abrupta. Ela expressou total discordância e exigiu que o contato fosse interrompido. A razão oficial apresentada foi que tais relações dentro da família, mesmo sem laços de sangue, criam tensão. Indrani afirmava que isso era errado do ponto de vista moral e social. No entanto, os verdadeiros motivos eram outros. Ela entendia que o romance entre Sheena e Rahul representava uma ameaça direta ao seu segredo. Caso o relacionamento avançasse, Sheena poderia contar a verdade. Então ficaria claro que ela não era irmã, mas filha de Indrani. Isso destruiria a imagem construída e levaria a consequências tanto na esfera pessoal quanto empresarial. Indrani tentou influenciar Sheena, convencendo, insistindo e depois recorrendo à pressão. Em determinado momento, ela chegou a limitar o contato, mandando a filha para a casa dos avós por um tempo. Shillong. Ela esperava que a distância temporária destruísse o relacionamento, mas teve o efeito oposto.
A separação fortaleceu o vínculo. Raul continuou mantendo contato. Eles se corresponderam, conversaram e fizeram planos para o futuro. De volta a Mumbai, Sheena não dependia mais financeiramente de sua mãe. Raul lhe forneceu moradia e ajudou com as despesas. Isso aumentou sua independência e reduziu a influência de Indrani. Apesar das proibições, Sheena não terminou esse relacionamento. Raul, por sua vez, não sabia que sua amada não era a irmã mais nova de Indrani, mas sim sua filha. Ele via Sheena como igual e não suspeitava que o romance deles colocava em risco uma verdade cuidadosamente escondida. Em 24 de abril de 2012, Sheena marcou um encontro com Indrani. Segundo Indrani, elas deveriam jantar juntas. Até aquele dia, a relação entre elas era tensa, mas Sheena queria manter o contato, apesar dos conflitos passados. Ela acreditava que isso poderia ser um passo para restabelecer a ligação entre as duas. Naquele dia, Sheena estava trabalhando. Após o fim do turno, Rahul veio buscá-la. Eles passaram algumas horas juntos. Sheena contou que à noite se encontraria com Indrani. Rahul a levou até o local do encontro, o restaurante onde ela havia combinado de ver a mãe. Ele saiu do carro, se despediu e viu Sheena se aproximar do veículo onde Indrani estava. Ao lado dela estava sentado o motorista. No interior do carro havia mais uma pessoa, mas Rahul não a reconheceu. Sheena entrou no carro. Rahul observou o carro partir. Naquele momento, ele não tinha motivos para se preocupar. Ele sabia que Sheena se encontraria com Indrani e não esperava nada fora do comum. No entanto, já perto da noite, Sheena não voltou. Rahul começou a ligar, mas Sheena não atendia. Depois de um tempo, chegou uma mensagem. Nela dizia que estava tudo bem e que ela tinha decidido passar a noite na casa de Indrani. Rahul ficou desconfiado. A formulação era incomum. Sheena normalmente escrevia de outra forma, mais animada, com tons emocionais. Essa mensagem parecia formal e não condizia com o jeito dela. Ele respondeu, pediu para ela ligar ou pelo menos gravar uma mensagem de voz. Não houve resposta. Passaram-se mais algumas horas. Rahul começou a ligar novamente. Em resposta, chegou uma nova mensagem, curta e ríspida. Nela, Sheena supostamente escrevia que estava indo embora, que não queria mais continuar o relacionamento, que ele não deveria mais escrever nem ligar. Ela pedia para ele esquecê-la. Rahul ficou chocado. Alguns dias antes, eles discutiam o futuro juntos. Não havia sinais de rompimento no relacionamento deles. Ele conhecia Sheena, seu estilo de comunicação, sua reação diante das dificuldades. Aquele texto não correspondia ao jeito habitual dela. Ele suspeitou que não era ela quem estava escrevendo as mensagens. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Sheena, Rahul começou a agir. Ele tentou entrar em contato com a mãe dela. Indrani não atendeu às primeiras ligações. Mais tarde, ela finalmente respondeu. Segundo ela, Sheena lhe contou que pretendia terminar o relacionamento com Rahul e sair da cidade. Indrani acrescentou que supostamente sugeriu a Sheena que viajasse por um tempo para descansar da pressão. De acordo com ela, Sheena concordou e foi para o exterior. A explicação pareceu estranha para Rahul. Uma recusa repentina do relacionamento, mudança de planos e desaparecimento. Tudo aconteceu em uma única noite. Ele continuou insistindo em manter contato, mas recebia sempre a mesma versão como resposta. Logo, ele conseguiu entrar em contato com Peter Mukherjee. O pai repetiu a mesma informação. Sheena supostamente foi embora por vontade própria e pediu para não ser incomodada. Rahul não acreditou. Ele procurou a polícia. Os policiais o ouviram, mas se recusaram a registrar a ocorrência. Eles explicaram que Sheena era maior de idade, tinha o direito de tomar suas próprias decisões e que o desaparecimento não era motivo para a investigação. Exigiram dele provas de que ela estava em perigo. Rahul mostrou a troca de mensagens e os recados que, segundo ele, não foram escritos por ela. Isso não foi suficiente. Durante vários dias, ele voltou repetidamente à delegacia. O rapaz solicitava uma investigação, pedia para entrarem em contato com Sheena para localizá-la pelo número ou através das operadoras de telefonia. Em resposta, informaram que, sem fundamentos, não havia necessidade de ação por parte da polícia. Os funcionários enfatizavam que não podiam intervir enquanto não houvesse sinais diretos de ameaça à vida. O tempo passava, Sheena não dava notícias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Também não havia sinais de atividade nas redes sociais. Rahul tentou descobrir o paradeiro dela por conta própria.
Ligou para a universidade, para o trabalho, para os amigos. A resposta era a mesma. Ninguém a tinha visto desde o encontro com Indrani. Raul voltou novamente à delegacia. Ele pediu que ao menos registrassem oficialmente o desaparecimento dela. Recusaram-se a ouvi-lo. O caso não foi aberto. A posição da polícia permanecia a mesma. Uma mulher adulta pode sair por vontade própria. Raul não desistiu. Ele entrou em contato com os avós de China em Shillong. Eles não sabiam de nada. China também não havia feito contato com eles. Os parentes estavam preocupados, mas não sabiam como agir. Eles não tinham recursos à disposição. Mikael, o irmão mais novo, também tentava entender o que estava acontecendo. Ele ligava para a mãe, mas não recebia respostas concretas. Semanas se passaram. Apareciam cada vez mais indícios de que China não havia saído por vontade própria. Ninguém de seus conhecidos recebeu notícias dela. Nenhuma confirmação de viagem ou mudança de endereço. Nenhuma companhia aérea confirmou voos. Raul sentia que ela não havia desaparecido sem motivo. No entanto, apesar disso, a polícia continuava sem tomar providências. Não havia busca oficial, nem discussão pública. O desaparecimento de China não virou notícia. Para a maioria das pessoas, simplesmente não existia. Apenas Raul, seu irmão e parentes idosos em Shillong soaram o alarme. Todos os outros permaneceram em silêncio. Em 2015, em Mumbai, a polícia prendeu um homem chamado Shamvar Rai. Ele foi detido por posse e transporte de arma de fogo sem permissão. Durante a revista, encontraram com ele várias armas ilegais, o que permitiu às autoridades abrir um processo criminal completo. Inicialmente, essa prisão não tinha relação com o caso de China Bora. Durante os interrogatórios, ao perceber que a punição poderia ser severa, Rai propôs um acordo. Ele afirmou que possuía informações sobre um crime ocorrido em 2012. Sua formulação foi precisa: "Eu sei quem matou a garota." Os policiais não levaram suas palavras a sério, até que ele especificou de qual caso se tratava. Rai informou que era motorista de Indrani Mukherjee, esposa e Peter Mukherjee, e realizava tarefas particulares para ela. Segundo ele, em abril de 2012, ele foi testemunha e participante de eventos relacionados ao desaparecimento de uma jovem que todos chamavam de irmã mais nova de Indrani. Ele acrescentou que o verdadeiro papel dessa garota na família era oculto e que ela não era irmã, como afirmavam publicamente. Ficou sabido que no dia 24 de abril de 2012, Indrani deu instruções ao motorista para ir a um determinado local em Mumbai. Lá, China deveria encontrá-la sob o pretexto de um jantar juntas. Rahul, sem suspeitar do perigo, levou ele mesmo sua namorada até lá. Rai observou enquanto ela entrava no carro. No carro já estavam Indrani e seu ex-marido Sanjeev. Antes disso, segundo Rai, Indrani havia discutido com ele o plano da viagem, sem revelar os detalhes. Ele entendeu que o evento era informal e mantido em segredo. Durante a viagem, ofereceram uma bebida para China. Alguns minutos depois dela ter bebido, seu estado de saúde piorou drasticamente. A menina perdeu o rumo e depois perdeu a consciência. Indrani nos disse para seguir em frente. O carro seguiu em direção aos arredores. A rota os levou para fora de Mumbai e em direção a uma área arborizada na área de Pen. Quando o carro parou, Indrani e Sanjeev entraram em ação. Rai relatou que Sanjeev segurava o corpo de China enquanto Indrani a estrangulava. Ele observou que Indrani agiu com confiança, sem hesitação. Tudo aconteceu na parte de trás do carro. Depois disso, eles colocaram o corpo em um saco plástico preto que Rai havia colocado previamente no porta-malas a mando de Indrani. Em seguida, eles seguiram para o interior da floresta. À noite, sob uma luz fraca, eles pararam em um local afastado das estradas. Rai, seguindo as instruções, ajudou a levar o saco até o local escolhido. Lá, segundo ele, Indrani e Sanjeev derramaram uma substância inflamável sobre o corpo e atearam fogo. O fogo tomou conta do saco rapidamente. Eles esperaram até que as chamas se apagassem. Depois disso, os três deixaram o local do crime. Essas ações coincidiam completamente com as informações do arquivo sobre o corpo queimado encontrado na floresta perto de Pen em 2012. Até aquele momento, a polícia não havia relacionado aqueles restos mortais ao desaparecimento de China. A confissão de Rai estabeleceu pela primeira vez uma ligação direta entre os acontecimentos e as pessoas que faziam parte do círculo da jovem. Rai afirmou que não agiu por vontade própria.
Naquele momento, ele se encontrava em uma situação de vida difícil e precisava urgentemente de dinheiro. Segundo ele, Indrani prometeu cobrir totalmente as despesas do tratamento de seus filhos em troca de ele cumprir suas ordens. Após o desaparecimento de Sheena, Rahul não parou. Anos se passaram, mas ele não deixou de tentar descobrir o que havia acontecido. Nem as explicações de Indrani, nem as recusas formais da polícia o convenceram. Ele sabia que a versão sobre a partida voluntária era uma mentira. Ele entendia que a verdade estava sendo escondida. Rahul começou a reunir materiais. Ele guardava correspondências, recorria a amigos, revisava documentos antigos. Mais tarde, ele conseguiu obter registros pessoais de Sheena, nos quais ela insinuava ter uma relação difícil com a mãe e temia que o segredo pudesse vir à tona. Ela escrevia sobre a pressão e sobre o fato de ser forçada a viver sob um status falso. Rahul continuou insistindo na verificação do paradeiro dela. Ele conseguiu que fosse realizada uma perícia de DNA. A comparação das amostras biológicas confirmou: Sheena não era a irmã mais nova, como Indrani dizia, mas sim sua filha biológica. Isso destruiu a versão oficial que Indrani apresentava às pessoas há muitos anos. Motivos claros surgiram. Indrani temia que fosse revelado o fato de que ela tinha uma filha adulta de um relacionamento anterior. Em uma sociedade onde imagem e status desempenham um papel fundamental, tal informação poderia abalar sua posição. Peter não sabia a verdade. O casamento deles foi construído sobre uma biografia distorcida. Além disso, havia consequências patrimoniais. Se Sheena fosse oficialmente reconhecida como filha, ela teria direitos legais a uma parte dos bens. Isso poderia afetar os interesses de Indrani, de sua segunda filha e do próprio Peter. Rahul não recebia apoio. Os parentes de Peter eram contra ele. Indrani alegava que ele estava tentando manchar a reputação da família. A pressão era exercida tanto sobre ele quanto sobre seu círculo próximo. No entanto, o rapaz continuou agindo. Ele se tornou a única pessoa que, de forma aberta e consistente, conseguiu a reabertura do caso. Ele procurou a imprensa, entrou em contato com advogados, participou de debates públicos. Ele tinha fatos de confissão, documentos e resultados de perícias. Mas ele enfrentava pessoas influentes, dinheiro e conexões. Após a confissão de Rai e seu depoimento, a investigação começou a agir. Em pouco tempo, Indrani Mukherjee, seu ex-marido Sanjeev Khanna e Peter Mukherjee foram presos. A base para a detenção foram as informações fornecidas por Rai, a confissão de Sanjeev, bem como os resultados da perícia de DNA que confirmaram que Sheena era filha biológica de Indrani. A promotoria baseou-se nos depoimentos consistentes do motorista Rai em sua descrição do trajeto, do local do crime e das ações dos envolvidos. Sanjeev Khanna confirmou parcialmente essa versão. Ele admitiu participação na ocultação do corpo, confirmou que estava no carro e que Sheena realmente perdeu a consciência após a bebida. Ele também admitiu o fato de terem queimado o corpo na floresta próxima a Penn. Essas confissões coincidiam com o que Rai havia relatado anteriormente. No entanto, havia sérios problemas na investigação. As gravações das câmeras de segurança da mansão, onde Indrani e Peter moravam, estavam ausentes justamente no dia do desaparecimento de Sheena. Em todos os outros dias, as gravações foram feitas sem falhas. Apenas no dia 24 de abril de 2012, as câmeras estavam desligadas. Não foi possível determinar a causa. Além disso, não havia provas diretas que confirmassem o momento do assassinato. Nem no carro nem nas roupas dos réus foram encontrados vestígios que pudessem ser usados em tribunal como provas materiais. A polícia não realizou operações em 2012, o que levou à perda de provas. O caso foi inicialmente ignorado, e isso afetou a base de evidências. A defesa aproveitou cada fraqueza. Indrani e Peter tinham advogados de alto nível. Eles questionaram a credibilidade do depoimento de Ray, alegando que ele incriminou a si mesmo e aos outros em troca de um acordo. A confissão de Sanjeev foi considerada inválida, citando pressão. Tentaram contestar a perícia de DNA, alegando possíveis erros e manipulações. O processo judicial se arrastava. Apesar da repercussão, nenhum dos acusados foi oficialmente considerado culpado. Nem Indrani, nem Peter, nem Sanjeev receberam sentença. Um crime com vítima identificada, confissões e motivo permaneceu sem desfecho jurídico. Dinheiro, conexões e uma defesa experiente se mostraram mais fortes do que as provas e os depoimentos.
Em 2022, todos os principais envolvidos no caso estavam em liberdade. Rai, apesar de ter fornecido informações cruciais à polícia, também foi libertado. Sua colaboração com a investigação e a ausência de outros crimes graves serviram de base para a redução da pena. Sanjeev, que admitiu participação na ocultação do corpo, também escapou de punição. Peter, acusado de ocultação de informações e envolvimento indireto, foi liberado, pois a investigação não conseguiu comprovar sua participação. Indrani, a figura central do caso, continuou negando a culpa e foi libertada sob fiança. Rahul permaneceu o único que continuava lutando. Ele não confiava no sistema. O processo mostrou o quanto figuras influentes podem facilmente escapar da responsabilidade. Apesar das confissões e dos fatos, a justiça não funcionou. Um caso com vítima, motivo, testemunhas e provas ficou sem sentença. Rahul entendia que suas ações poderiam ter consequências. Ele vivia com a consciência de que, a qualquer momento, poderia enfrentar pressão, ameaças ou isolamento. Ele não sabia até onde estavam dispostos a ir aqueles cujos interesses ele havia afetado, mas não pretendia parar. Sheena Burrow era oficialmente considerada morta. A análise de DNA confirmou sua identidade. No entanto, no momento em que todos os envolvidos foram libertados, nenhum tribunal reconheceu o ocorrido como assassinato. Não houve artigo, nem sentença, nem pena. Sheena simplesmente desapareceu. Ela permaneceu com o status de pessoa cuja morte oficialmente não foi qualificada como crime. Rahul continua lutando pela verdade. Para ele, o caso não está encerrado. O objetivo dele é a justiça. Não por status, não por vingança, mas para que o nome de Sheena não desapareça da realidade, assim como desapareceu dos registros oficiais.